Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 4 do nosso livro Ramsés, o Filho da Luz. Ontem nós paramos o Ramsés dizendo aos amigos, que o verdadeiro poder, o único e verdadeiro poder é o do faraó. Você não consegue nos espantar, lamentou Asha. O meu pai fez-me passar pela prova do touro selvagem, revelou Ramsés. Por que eu faria se não fosse para me preparar para ser faraó? Aquelas palavras deixaram sem voz os 4 companheiros do príncipe. Asha foi o primeiro a recuperar o controle. Sete não designou o seu irmão mais velho para suceder ao trono? Nesse caso, por que não o obrigou ao encontro com o touro selvagem? Ameni estava radiante. É maravilhoso, Ramsés. Ser amigo de um futuro faraó é um milagre. Não se entusiasme, recomendou Moisés. Sete talvez ainda não tenha escolhido. Estarão comigo ou contra mim? Perguntou Ramsés. Contigo até a morte, respondeu Ameni. Moisés balançou a cabeça afirmativamente. A pergunta exige reflexão, considerou Asha. Se verificar que suas chances aumentam, deixarei pouco a pouco de acreditar no seu irmão mais velho. Caso contrário, não apoiarei um derrotado. Ameni apertou os punhos. O que você merecia? Talvez eu seja o mais sincero de todos aqui, afirmou o futuro diplomata. Isso muito me espantaria, retorquiu retorquiu Setal. A única posição realista é a minha. E vai expô-la? As palavras bonitas não me interessam, apenas os atos contam. Um futuro rei deve ser capaz de enfrentar as serpentes. Na próxima noite de lua cheia, quando tiverem saído todas das suas tocas, levarei Ramsés ao seu encontro. Veremos se está à altura das suas ambições. Recuse, implorou Ameni. Aceito, disse Ramsés. O escândalo fez tremer a venerável instituição do CAP. Nunca, desde a sua fundação, os alunos mais brilhantes da instituição se tinham atrevido a violar assim o regulamento interno. Contra a vontade, Sari foi encarregado pelos seus colegas de convocar os 5 culpados e de lhes infligir pesadas sanções penais. Poucos dias antes das férias de verão, a tarefa parecia-lhe tanto mais impossível quanto os postos que acabavam de ser atribuídos aos 5 jovens, coroando os seus esforços e capacidades. Para eles, a porta do CAP escancarava-se para a vida ativa. Ramsés brincava com o cão, que rapidamente se habituara aos alimentos partilhados com o dono. A louca correria atrás de uma bola de trapo atirada pelo príncipe
pareceu interminável ao preceptor. Mas o seu real aluno não admitia que interrompessem as distrações do animal, muito maltratado, segundo ele, pelo seu anterior proprietário. Arquejante, de língua de fora, cansado, Vigilante lambeu a água de uma tigela de barro. Ramsés, a sua conduta merece um castigo. Por que motivo? Essa ultrajante escapadela. Não exagere, Sari, nem sequer estávamos bêbados. Escapadela muito mais estúpida, por seus camaradas terem terminado o seu tempo. Ramsés agarrou Sari pelos ombros. Boa notícia vinda de você. Conta depressa. As sanções. Veremos isso mais tarde. E Moisés foi nomeado intendente adjunto do grande harém de Mer-Or, no Faium. Pesada responsabilidade para um ombro tão jovem. Ele vai abalar os velhos funcionários enquistados nos seus privilégios. E Amedi entrou para o gabinete dos escribas do palácio. Perfeito! E Setal receberá o rolo dos curandeiros e encantadores de serpentes e será encarregado da colheita de veneno para a preparação de remédios. A menos que essas punições... E acha, depois de ter aperfeiçoado o seu conhecimento do líbio, do sírio e do hitita, partirá para Biblos e ocupará o seu primeiro posto de intérprete. Mas todas essas nomeações estão bloqueadas. Por quem? Pelo diretor do CAP, pelos professores e por mim mesmo. A conduta de vocês foi vergonhosa. Ramsés refletiu. Se o caso piorasse, subiria ao vizir e depois a Sete. Rica maneira, na verdade, de provocar a cólera real. Não se deve sempre procurar ser justo em tudo, Sari? Com certeza. Então, castiguem o único culpado, eu. Mas fui eu que organizei a reunião, marquei o lugar de encontro e forcei os meus camaradas a me obedecerem. Se eu usasse outro nome, teriam recusado. É provável, mas anuncie-lhes as boas notícias e acumule sobre a minha cabeça os castigos previstos. E como o caso está resolvido, deixe-me dar um pouco de alegria a este pobre cão. Sari agradeceu aos deuses. Graças à ideia de Ramsés, safava-se o melhor possível de uma situação delicada. O príncipe, que angariava poucas simpatias entre os professores, foi condenado a residir no espaço do CAP durante as festas da cheia, a aprofundar os seus conhecimentos matemáticos e literários e a não frequentar a estrebaria. No ano novo, em julho, o irmão mais velho exibir-se-ia
ao lado de Sete, quando o faraó celebrasse o renascimento da cheia. A ausência de Ramsés provaria a sua insignificância. Antes desse período de isolamento, que apenas o cão amarelo dourado alegraria, Ramsés foi autorizado a despedir-se dos seus companheiros. Ameni mostrou-se caloroso e otimista. Colocado em Mênfis, perto do amigo, pensaria todos os dias nele e arranjaria uma maneira de lhe fazer chegar às mãos algumas guloseimas. Depois da sua libertação, o futuro anunciar-se-ia radioso. Moisés contentou-se em abraçar Ramsés. O afastamento em Mer-Or surgia-lhe como uma prova que tentaria enfrentar da melhor maneira. Andava obcecado por determinados sonhos, mas só falaria deles mais tarde, quando o seu amigo tivesse saído do castigo. Acha mostrou-se frio e distante. Agradeceu ao príncipe pela sua atitude e prometeu retribuí-la assim que surgisse uma oportunidade, do que ele duvidava. Os seus destinos não teriam mais oportunidade de se cruzarem. Setal lembrou a Ramsés que o tinha desafiado a encontrar as serpentes e que uma promessa era uma promessa. Aproveitaria aquele aborrecido contratempo para escolher o local mais favorável a esse confronto. Não escondia a sua felicidade por poder exercer os seus talentos longe das cidades e de estar todos os dias em contato com o verdadeiro poder. Para surpresa do seu preceptor, Ramsés aceitou sem protestar o castigo da solidão. Num período em que os jovens da sua idade saboreavam os prazeres da estação da cheia, o príncipe dedicou-se à matemática e aos velhos autores. Apenas dava alguns passeios no jardim, em companhia do cão. As conversas com Sari versaram sobre os temas mais austeros. Ramsés revelou uma espantosa capacidade de concentração, acompanhada por uma memória excepcional. Em poucas semanas, o rapaz transformara-se num outro homem. Em breve, o ex-preceptor nada mais teria a ensinar-lhe. Ramsés mergulhara neste período de retiro forçado com o mesmo entusiasmo que num combate de mãos nuas, em que o adversário era ele próprio. Depois do seu confronto com o touro selvagem, tinha vontade de lutar com um outro deles, por ser pretensioso, muito seguro de si, impaciente e desorganizado. Esse combate, assim como o primeiro, não seria menos perigoso. Ramsés pensava constantemente no pai.
Talvez nunca mais o encontrasse. Talvez devesse contentar-se com essa recordação e com a imagem de um faraó que ninguém poderia igualar. Depois de ter largado o touro, Sete permitira-lhe segurar nas rédeas do carro durante alguns instantes. Depois, sem uma palavra, agarrara nelas. Ramsés não se atrevera a perguntar nada. Ter vivido perto dele, mesmo apenas por algumas horas, fora um privilégio. Tornar-se faraó? Essa questão não tinha sentido. Entusiasmara-se, como era seu hábito, dando largas à sua imaginação. Perdão. No entanto, tinha sido submetido à prova do touro, um velho ritual caído em desuso. Ora, Sete não agia levianamente. Em vez de ficar interrogando-se no escuro, Ramsés decidira completar as suas lacunas e progredir à altura do seu amigo Ameni. Fosse qual fosse a sua futura função, coragem e entusiasmo não bastariam para cumpri-la. Sete, como os outros faraós, tinha seguido o caminho do escriba. E a louca ideia assaltava-o de novo. Regressava como uma onda, apesar dos seus esforços para afastá-la. No entanto, Sari informara-o que o seu nome era quase ignorado na corte. Não tinha adversários, pois o sabiam condenado a um exílio dourado numa capital de província. Ramsés não respondia nada, orientando a conversa para o triângulo sagrado, que permitia construir a parede de um templo, ou para a regra das proporções necessárias a fim de criar um edifício de acordo com a lei de Ma'at, a frágil e maravilhosa deusa da harmonia e da verdade. Ele, que tanto gostava de andar a cavalo, nadar ou lutar de mãos limpas, esqueceu a natureza e o mundo exterior, sob a batuta de um Sari encantado por estar formando um sábio. Mais alguns anos de perseverança e o antigo agitador mostrar-se-ia digno das obras-primas do passado. A falta cometida por Ramsés e o castigo sofrido tinham colocado o jovem no bom caminho. Na véspera da libertação, o príncipe jantou com Sari no terraço da sala de estudo. Sentados em esteiras, beberam cerveja fresca e saborearam peixe seco e favas com especiarias. Felicito-o, os seus progressos são notáveis. Falta um pormenor. Que lugar me foi atribuído? O preceptor pareceu atrapalhado. Bem, deve pensar em
descansar depois de todo esse esforço. Por que está mudando de assunto? É um tanto delicado, mas um príncipe pode gozar de sua posição. Qual é o meu futuro lugar, Sari? O preceptor evitou o olhar do aluno. No momento, nenhum. Quem tomou essa decisão? Seu pai, o rei Sete. Volto no próximo vídeo e vamos ler então o capítulo 5. Muito obrigada e aguardo vocês para me acompanharem na continuação da leitura. Muito obrigada. Até lá. Não esqueçam, tá bom? Do like, do comentário, tudo mais que eu peço para vocês. Tchauzinho.